Gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no capítulo 28 de Gênesis. Obrigado, Sandra. Estava com medo da Darcy, falou que ia quebrar minha caneca. Falei, é o pecado sem perdão. Virar aqui, bonitinho. Muito bem. Gênesis capítulo 28. A partir do versículo 10... diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Amém? Até aqui. Queridos, nesta manhã eu quero trazer com vocês o seguinte tema da mensagem: transformando pedras em bênção. Transformando pedra em bênção. Eu não sei, mas pedra é algo difícil de se lidar. Eu não sei se você já caminhou com a pedra no sapato. É horrível. Eu não sei se você já se deu uma topada com o pé em alguma pedra na estrada. É terrível. Mas podemos transformar pedras em bênção. Certa vez ouvi alguém dizer que quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Quando Deus não muda a pedra do lugar, com certeza Deus irá mudar a sua vida, querido. Quando oramos para que as coisas mudem, muitas das vezes nós é que precisamos mudar. Nós precisamos mudar interiormente o nosso caráter, o nosso eu. Em muitas situações que vivemos, tentamos fazer consertos, tentamos remendar as nossas vidas, tentamos fazer de tudo, mas o que é necessário mesmo nós não fazemos, que é recomeçar. Recomeçar. Não adianta você querer mudar de emprego, não adianta você querer mudar de cidade, não adianta você querer mudar de relacionamento, ou tudo mais, mas se você não mudar interiormente seu viver, nada muda. Há uma frase que eu ouvi aqui nesse púlpito mesmo, numa das séries de mensagens, eu não lembro qual, mas que ficou gravado no meu coração, que diz o seguinte: nada muda se você não mudar, ou se nada muda, é necessário mudar.
Sabe, Jacó, ele estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando nós lemos esse texto. Mais difícil. Era um momento terrível na vida de Jacó. Jacó era um dos filhos de Isaac. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. E Jacó estava passando um momento difícil mesmo. E ao mesmo tempo em que passava um momento difícil, começava também na sua vida um tempo de mudanças. Nós lemos no versículo 10, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Ele estava de mudança, estava indo para algum destino. Havia se desentendido com o seu irmão Esaú por causa da sua bênção. E este irmão de Jacó, Esaú, queria matá-lo. Estava furioso. No versículo 42 do capítulo 27 anterior, nós lemos o seguinte: quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, e o seu filho mais novo lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ou seja, a mãe de Jacó, ela conseguiu fazer com que Jacó conhecesse os planos de Esaú. Por isso, Jacó fugiu para a casa dos seus parentes. Ele não fugiu porque quis, mas fugiu porque amando de seus pais, principalmente do seu pai Jacó. E lá na casa do parente ele quis encontrar-se uma esposa para poder recomeçar a sua vida. Nós lemos no versículo 1 e 2 do capítulo 28. Então Isaac chamou a Jacó e deu-lhe a sua bênção, e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, não é para casar com qualquer mulher. Disse mais: vá a Padã Arã e case na casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Ou seja, ele recebeu todo um conselho para poder seguir a sua vida. Querido, Jacó caminhava pelo deserto. Eu imagino que ele estava cansado. Há poucos dias aqui no seminário nós tivemos uma aula a respeito do Mar Morto, aquela região toda ali, e eu pude ver algumas fotos que o irmão Alex trouxe para nós de lá, e vi como era aquela região. Desértico, não tem nada a não ser pedra e mais pedra, é pedra sobre pedra. E eu imagino Jacó já cansado de fugir, de caminhar pelo deserto, e de repente e talvez preocupado porque não tinha nem mesmo onde dormir, não tinha nenhuma pousada, nenhum hotel, nenhuma tenda, nenhuma árvore. Por isso, quando ele estava já exausto, seu corpo físico cansado, ele dormiu sobre uma pedra. Ele fez de uma pedra como um travesseiro no meio do caminho. No versículo 11 nós lemos o seguinte: quando a determinado lugar ele parou para pernoitar, quando o sol já se havia se posto, tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Querido, Jacó, nesse exato momento, ele já tinha recebido a bênção de seu pai. Lá quando ele burlou, se passando por Esaú. No capítulo 28, versículo 3 e 4, diz que o Deus Todo-Poderoso, palavras de Jacó, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. E diz mais, que ele dê a você, ao seu descendente, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra, na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Foram palavras de seu pai Jacó. Ele já havia recebido a bênção do pai, mas agora, ali naquele local, onde ele estava no deserto, cheio de pedras, ele receberia a bênção do próprio Deus.
Diz o versículo 14 que Deus disse: seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Querido, isso inclui a mim e a você. Apesar de um erro, Deus nos abençoa. Mesmo errando, mesmo falhando, quando nós voltamos para Ele, Ele nos abençoa. Muitas das vezes, querido, nós estamos como Jacó. Agimos como Jacó, fugindo dos problemas, fugimos da dificuldade na família, carentes da bênção do Senhor, cansado, desanimado, precisando começar tudo de novo. Muitas vezes existem pedras tão grandes em nosso caminho, pedras tão grandes em nossa vida que não conseguimos tirar elas do nosso caminho. Amados, quando isso acontece na sua vida, quando isso acontecer na sua vida, é preciso fazer uma coisa: é preciso transformar essas pedras, para que elas deixem de ser problemas e tornem bênção para a nossa vida. Talvez você pergunte: pastor, como é que é esse negócio? Como é que é transformar pedras em minha vida? Como é que é isso? Nesta manhã vamos aprender como Jacó transformou a pedra em bênção para a sua vida. Primeiro, transforme sua pedra em travesseiro. Que loucura, pastor. Transforme a sua pedra em travesseiro. No versículo 11 nós lemos que, tomando uma das pedras dali, ele usou como travesseiro. Querido, precisamos fazer isso. A primeira coisa que aprendemos com Jacó é que em tempos difíceis, tempos de dificuldade, precisamos encontrar um tempo para poder descansar no Senhor. Precisamos aprender a descansar em Deus. Querido, para qualquer mudança, para mudar qualquer coisa, é preciso, primeira coisa, parar. Você não muda em movimento. Se eu quiser mudar a minha direção, a primeira coisa que eu preciso fazer é parar e então retornar. Não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Não adianta. Jacó, ele descansou no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Ele reconheceu que não adiantaria nada prosseguir se estava cansado, mas precisava parar um pouco antes de continuar a caminhada. Precisava parar para poder recompor as suas energias. Eu pergunto a você, querido: você está fugindo dos seus problemas? Você está cansado como Jacó? Se você está, querido, olha só o que Jesus disse para você lá em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei como você tem andado. Está cansado, com problemas, a ponto de desistir. Mas ouça o que ele diz para você: vinde a mim, todos que estão cansados, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Querido, se você for olhar as suas contas, se você for olhar as suas obrigações mensais, se você for olhar os impostos que irão vencer, se você for olhar as coisas que você deseja comprar e tudo que as pessoas querem que você faça, você ficará sufocado. Sufocado. Jesus sabia que o pior mal dos últimos dias seria a ansiedade e a depressão. Então ele diz lá em Mateus 6, versículo 25: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa?
Sabe, querido, o ser humano não foi criado por Deus para poder viver sob pressão e estresse. Não foi. Por isso Jesus mandou nós olharmos para os lírios do campo, para os passarinhos, para aprender sobre o cuidado de Deus sobre nós. Ele diz mais no versículo 26, 28 de Mateus 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Querido, no verso 28 diz o seguinte: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Querido, nós somos muito mais importante do que os lírios do campo, muito mais importante do que os pássaros, porque nós somos a coroa da criação. Se você prosseguir cansado como está, querido, não conseguirá alcançar seu objetivo, não chegará muito longe. Por isso devemos aprender e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Em Salmos 37, 7 diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Precisamos aprender a fazer isso, a descansar em Deus. Querido, eu tenho uma tarefa para você. Tire tempo para refletir em Deus. Tire tempo para descansar em Deus. Apresente a Ele todas as suas ansiedades. Conte para Ele tudo o que você está sentindo em oração. Sabe, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa algumas, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olhem a ordem de Jesus: não ande ansioso por coisa alguma. Uma ordem. Muitas vezes nós não conseguimos. Tiramos nosso sono, qualquer coisa tira nosso sono. São pedras, precisamos transformar em travesseiro. Eu pergunto: existem pedras nos seus caminhos? Existem pedras no seu caminho? Está difícil a sua caminhada? Descanse no Senhor, e Ele com certeza vai restaurar a sua vida novamente. Ele vai restaurar a sua vida. Segunda coisa que aprendemos com Jacó: transforme a sua pedra em um sonho. O versículo 12 diz que depois de botar a pedra, ele dormiu e sonhou. Só sonha quem está descansado, quem espera. No meio dessa dificuldade toda, Jacó, ele teve um lindo sonho. Olha, quando eu leio para essa passagem, eu falo assim: poxa, que privilégio que Jacó teve de ver os céus abertos, uma escada, anjos descendo e subindo. Ele viu a entrada da casa futura de todos nós. Amém? No local um dia onde nós iremos passar, a porta dos céus. Ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada, na qual tão alta e atingia os céus. Nesta escada havia um grande movimento de anjos subindo e descendo. Este sonho seria uma força que precisava para inspirar a vida daquele homem dali em diante. Jacó, ele havia chegado ali como um homem derrotado, fugido. Ele precisava de um sonho, precisava de um norte. A sua vida até então parecia um pesadelo, mas agora Deus estava transformando aquele pesadelo em um sonho.
Quando você tem um pesadelo, você não dorme. Você acorda apavorado. Então, a vida de Jacó até então era um pavor. E agora ele estava sonhando. Sonhando os sonhos de Deus. Queridos, os sonhos se tornam como ideais para a nossa vida. Sabe, querido, como é triste quando vemos pessoas que desistiram dos seus sonhos. Certa vez alguém disse para mim assim que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, e eu concordo com isso. Porque quantos sonhos estão ali que não foram concretizados, foram enterrados? Quantos sonhos você já teve que hoje estão enterrados? Alguém conseguiu sufocar o seu sonho, abortar o seu sonho. Querido, quando nós encontramos uma pedra no caminho, ou quando você encontra uma pedra no caminho e pensa em desistir, porque não consegue mais sonhar. Há muito tempo que alguém me disse que o homem sem sonho é um homem morto. Nós precisamos viver uma vida de sonho, sim. Sim. Mas sonhar os sonhos de Deus. Eu estava conversando essa semana com o pastor Wagner a respeito disso. Há uma canção que eu carreguei comigo no ano de 2007, que diz Os Sonhos de Deus. E essa canção, ela diz o seguinte, num trecho da canção, diz que muitos vão dizer que eu não vou conseguir, que é para mim desistir de sonhar. Mas os sonhos de Deus, eles vão prosseguir e vão se realizar. Não deixe ninguém deixar dizer que você não é capaz. Você é capaz, sim. Porque em Deus você pode suportar todas as coisas. Até mesmo um deserto escaldante. E ainda assim descansar no Senhor. Querido, um homem sem sonho é um homem morto. No sonho de Jacó, ele viu que no versículo 12, que anjos desciam, subiam e desciam. Isso significa que quando nós descansamos em Deus, quando nós estamos descansando nos braços de Deus, Deus está trabalhando por nós. Deus não fica de braços cruzados, olhando o seu sofrimento, olhando apenas você dormir ou descansar, esperar nele, não, mas diz que ele trabalha para aqueles que esperam nele. Muitas vezes ficamos apavorados, pensando que o que fazer, e queremos resolver tudo ao nosso jeito, tudo da nossa maneira, mas querido, isso não adianta. Por isso é importante que nós aprendemos a descansar e deixar Deus agir, pois operando Ele, quem impedirá? Quando oramos, existe uma grande movimentação de anjos no céu. Quando nós oramos, existe uma grande movimentação de anjos aqui na terra, pois os anjos, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, queridos. Isso inclui eu e você. E eu pergunto, você tem sonho? Deus quer trabalhar em sua vida. Deus quer realizar os seus sonhos, sim. Terceiro, transforme a sua pedra em altar. Diz o versículo 18 e 19: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou de pé como uma coluna e derramou o óleo sobre o seu topo.
e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Querido, aquela mesma pedra que antes era um problema para Jacó, era um empecilho para Jacó. Jacó transformou em um travesseiro. Jacó parou ali para descansar, e ali Jacó sonhou. Agora ele se levanta e transforma a pedra no altar para poder adorar a Deus. Querido, em meio aos problemas, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aquele lugar foi marcado por aquela pedra e ganhou o nome de Betel. O versículo 17 diz que Betel significa a casa de Deus. Aquele lugar chamou-se casa de Deus. Muitas pessoas, quando passam por problemas, a primeira coisa que deixam de fazer é orar. E a segunda coisa é de ir ao culto. Terceira coisa é de louvar. Neste momento, querido, momento de problema, é o que mais precisamos de Deus. É o momento que nós mais precisamos chegar-se a Ele. É o momento que nós devemos mais orar, mais ler a palavra de Deus, a sua palavra. É o momento que nós devemos consagrar inteiramente ao Senhor. Sabe, o diabo, ele gosta de colocar umas pedras no caminho do crente, e fica mais alegre ainda quando vê que isso impede o crente de orar, de buscar ao Senhor. Muitas das vezes, querido, as dificuldades que enfrentamos são consequências de outras coisas que fizemos, e não podemos culpar a Deus por isso. Contudo, podemos buscar a sua face, pedindo que Ele nos dê a sua graça, a sua misericórdia, e esperando a salvação para mudar aquele problema, aquela dificuldade em bênção. Pede para Deus mudar a sua sorte. Como transformar pedras em um altar? Como pegar algo empecilho para poder transformar em objeto de adoração? Um pregador dizia que o crente não tem problemas, mas sim tem motivos para orar. O crente não tem problemas, mas sim motivo de oração. Quando fazemos do nosso problema o motivo da oração, queridos, os problemas deixam de ser problemas, se transformam em bênção, porque Deus vem agir em nosso viver. Deus vem agir em nosso favor. Você tem passado por tribulações? Querido, quanto mais pedras você encontrar no seu caminho, quanto mais problemas você enfrentar, adore mais ao Senhor. Adore mais ao Senhor. Adore mais ao Senhor. Quando houver pedras no caminho, aprenda com Jacó 3 coisas. Descanse. Descanse em Deus. Sonhe. Procure sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Sabe, Deus tem sonhos. Deus tem planos. E nunca deixe de adorar ao Senhor. Por mais difícil que seja o problema, por maior que seja a pedra, adore ao Senhor. O versículo 16 diz que quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Jacó pensava que estava sozinho. Jacó pensava que aquele lugar não tinha nada de bom.
pensava que não havia bênção de Deus naquele lugar. Talvez Jacó pensou que nunca mais voltaria ali. Mas Deus lhe fez uma promessa em dar aquela terra. E que sua família, a família de Jacó, pensara que havia tudo acabado. Deus falou que iria abençoar a vida de Jacó. Queridos, Jacó foi um homem abençoado. Se você seguir a história, você vai ver como Deus abençoou Jacó. E essa mesma bênção se estende para nós. Naquele lugar difícil, naquele lugar horrível, talvez lugar de nem transitar, foi onde Jacó foi mais abençoado. No lugar onde está Deus, com certeza, a bênção do Senhor ali está. Há uma canção do ministério Trazendo a Arca, que diz o seguinte: é impossível estar perto de Deus e não ser abençoado. A própria presença dele já é uma bênção. Querido, e Ele está aqui. E Ele está te abençoando nesta manhã. Quando pensamos que tudo está acabado, quando não há mais solução, Deus se levanta para recomeçar. Deus, Ele faz um mover por nós, para que tudo venha melhorar em nossa vida. E tão atribulado que seja, talvez pensamos que estamos sozinhos, mas Deus está conosco. Emanuel, Ele está aqui. Aquela pedra que era um problema na vida de Jacó virou um travesseiro, para ele descansar em Deus. E foi um sonho para ele ver a Deus. Foi um sonho que ele viu Deus trabalhar em sua vida. E foi também um altar para a adoração ao nosso Deus. Uma pedra sendo transformada. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas Deus tem poder para transformar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Lembre-se de uma coisa, querido. Quando você encontrar uma pedra em seu caminho, você não puder removê-la, e tão cansado que você esteja, ou você estiver, ou de tão grande que ela seja, você pode fazer uma coisa: descansar em Deus. Eu tenho certeza que quando você começar a descansar em Deus, Deus irá revelar os sonhos que Ele tem para a sua vida. Porque Deus, Ele não fala com apressadinho. É preciso parar e ouvir o que Deus tem para nós. E depois que você ouvir o que Deus tem para você, os sonhos que Deus tem para a sua vida, abra o seu coração e adore ao Senhor. Se você nesta manhã tem alguma pedra no seu caminho,
e queira fazer como Jacó, transformar essas pedras, ou essa pedra em bênção, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Porque na verdade quem transformou aquela pedra em bênção não foi Jacó, mas sim foi a presença de Deus naquele lugar. Meu Pai, aqui estamos nós, diante do Senhor, e queremos apresentar ao Senhor a nossa pedra, o nosso problema, a nossa dificuldade, aquilo que tem tirado o nosso sono, aquilo que tem feito com que nós não prosseguimos na caminhada, aquilo que impede o agir de Deus em nossa vida, aquilo que tem tirado, Pai, a paz de espírito, aquilo, Pai, que tem feito com que a nossa vida seja uma vida inquieta. Eu não sei quais são os problemas que meus irmãos estão enfrentando, mas eu tenho a plena certeza que o Senhor sabe, porque o Senhor é soberano, o Senhor é onisciente. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor, Deus, não os livre dos problemas, mas sim eu peço ao Senhor que o Senhor venha transformar esses problemas em bênção. Faz, Senhor, um milagre, Deus, na vida do teu povo, Senhor. Talvez seja uma enfermidade no qual o médico disse que não tem jeito, mas nós conhecemos o médico dos médicos, o Dr. Rafa, aquele que cura. Talvez seja um pai ou uma mãe desempregada, já bateu em diversas portas e todas estão fechadas, mas nós estamos falando com aquele que tem a chave e a autoridade sobre todas as portas. Que o Senhor Deus venha abrir portas de empregos àqueles que precisam. Talvez é um filho rebelde que disse que não vai voltar, mas estamos falando com o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e traz de volta o filho pródigo. Mas eu não sei, mas eu peço ao Senhor, ajude os teus filhos a descansar em Ti. Revela o Teu sonho para a vida do Teu povo, Senhor. E nos ajuda agora, Senhor, a viver uma vida de adoração ao Senhor, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, às dificuldades, nós possamos adorar ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre.
o Senhor continua sendo bom. E o Senhor continua sendo Deus. Amém? Vamos terminar cantando essa canção? Lá, Gustavo. Bom. Não. Ele continua sendo bom. É Baruque. Assim como Deus foi bom com Jacó, com certeza Ele será bom com você. Jacó não merecia aquilo, assim como nós não merecemos, mas Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e a graça e a misericórdia dEle continuarão conosco todos os dias, e o Senhor, até a consumação do século. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. E a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua outra vez sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Isso, adore a Ele. Ele continua sendo Deus. Mais uma vez. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Senhor, que nós nunca possamos esquecer disso, que o Senhor continuará
sendo sempre bom, e que sempre o Senhor será Deus, e que nós possamos nos colocar no nosso lugar, e que o nosso lugar não é outro a não ser debaixo do altar do Senhor, para poder render a adoração que é devida. Deus, nos dê, Deus, um domingo de paz e graça na Tua presença, Deus. Nos dê uma tarde abençoada, Senhor, assim como foi esta manhã, Deus. E que a presença do Senhor nos acompanhe, Deus. E que logo mais possamos estar aqui, juntamente com toda a família do Senhor, para poder continuar dizendo que o Senhor continua sendo bom e sendo Deus em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Leva-nos em paz, debaixo da Tua mão poderosa, e que logo mais possamos estar aqui para poder continuar adorando ao Senhor da maneira que o Senhor merece. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus. Entreguei toda a certeza, me deste a tua alegria, o mesmo eu jamais serei. Te entreguei preocupações,